de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluias, aleluia. Antes de você sentar, abraça quem está perto de você e profetiza, diz: vai valer a pena. Aleluia, aleluia. Obrigado. Paz, amados. A gente nem começou, a gente já encerrou a campanha, é isso? Glória a Deus. Amém. Sejam bem-vindos. É uma alegria, uma honra e um privilégio. Como todo encerramento de campanha, muitas dificuldades, muitas lutas. E seja encerramento, início, é tudo igual, não muda nada. Se não é uma coisa, é outra. Mas Deus seja louvado. Você que veio, conseguiu atravessar a barco, a remo, a nado, chegou, glória a Deus, é isso aí. Glória a Deus pela vida de vocês. Mais uma vez, para a glória do nome do Senhor, nós temos a igreja cheia para adorar, para exaltar, para bendizer. Quantos estão na expectativa daquilo que Deus vai fazer? Tem 3 glória a Deus, 2 aleluia e 1 Deus que me ajude ali no final. Queridos, quando nós falamos a respeito de firmados na rocha, e eu quero trazer isso para você essa noite. Foi muito claro quando o Senhor disse a esse respeito. Nós muitas vezes fazemos campanhas a respeito de algumas coisas, e o Senhor me trouxe à memória, 11 anos atrás, eu fiz uma campanha, foi uma das primeiras que eu fiz, e eu falei para Deus, eu quero fazer uma campanha para falar do Senhor. E eu fiz uma campanha a respeito de Jesus. Jesus era o nome da campanha. E foram 4 semanas onde eu pude ministrar a esse respeito. E é tão interessante que essa campanha ela teve uma adesão sobrenatural. Ela tinha de 10 a 12 pessoas em todos os cultos. E por quê? Depois de 11 anos, o Senhor chamar a atenção e falar comigo a esse respeito. Nós muitas vezes queremos que Deus seja Senhor, mas nós esquecemos que aquele que está em cima também precisa ser a rocha de sustentação da nossa vida. Nós esquecemos muitas vezes que aquele que está no alto, ele também está ao nosso lado. E a palavra de Deus diz que ele em muitos momentos vai adiante aplanando os caminhos. Quando nós entendemos que Deus em sua infinita misericórdia nos visita e nos sonda, para que nós possamos entender aonde Ele quer chegar. E para que nós possamos, de todas as formas, de todas as maneiras, nós possamos perceber o que Ele está fazendo. Há 11 anos atrás, quando eu vivi essa experiência, eu tive uma certeza no meu coração de que nós estávamos começando tempos muito difíceis no Evangelho. Tempos onde as pessoas dificilmente suportariam a sã doutrina, como Paulo diz na palavra. E simplesmente Cristo, sendo quem Ele é, talvez Ele não fosse mais ser para as pessoas o suficiente. Falar dEle, viver com Ele, e ter a alegria, a honra e o privilégio de saber que Ele morreu por nós, já não seria mais tudo aquilo que nós imaginávamos. O Senhor disse que nós chegaríamos nesse tempo,
onde o nome de Jesus Cristo, ele seria exaltado, mas seria por poucos. Ele seria glorificado, mas seria por poucos. Onde as pessoas viriam derramar do Espírito Santo de uma forma tão sobrenatural como nós temos visto nesses dias, mas poucos buscariam isso. Por quê? Porque quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais nós somos desafiados na nossa fé. A fé, a palavra de Deus diz, e eu quero trazer esse versículo para vocês, para compartilhar o que o Senhor falou comigo, lá no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1, um versículo tão famoso e conhecido que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Por que o Senhor usa na sua palavra fundamento? Porque tudo em Deus, nas nossas vidas, precisa estar fundamentado nele. Sejam as nossas escolhas, os nossos milagres, as nossas curas, as nossas transformações de corpo, alma e espírito, elas precisam estar fundamentadas nele. A palavra de Deus diz e conta a história, e eu não vou entrar na história inteira, mas eu quero trazer para você duas coisas que o Senhor falou muito claro, dois trechos que o Senhor falou muito claro ao meu coração. Quando nós entendemos que a fé é esse firme fundamento, e diz que ela é a prova também das coisas que se esperam. Coloca aí esse versículo, por favor. Não tem o versículo? A Bíblia foi abduzida da técnica. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11, verso 1. Hebreus 11. Por que a sua fé é a prova das coisas que não se veem? Porque você não verá se você não crer. A única forma de nós entendermos e vivermos isso, e é onde eu quero entrar nessa história, a palavra de Deus diz que um certo dia Jesus vinha andando, e é tão interessante porque o Senhor falou comigo, e me deu a visão de algo totalmente fora, de ser algo fundamentado, ou ser algo seguro, ou aparentemente algo que remetesse para Cristo como a rocha da nossa salvação. Mas foi dentro da padaria, dando um aconselhamento e um atendimento, onde eu escutei um testemunho tremendo e sobrenatural, de mudança de história. Quando nós muitas vezes não acreditamos que Deus pode mudar nossa história, eu louvo a Deus porque a cada dia, eu escutei muitas coisas essa semana a respeito da campanha, porque a campanha ela seria difícil, a campanha seria isso, aquilo, aquele outro. O Senhor falou para mim, diz para o meu povo, que eu vou encorajá-los. Eu não vou oprimi-los. O Senhor falou com todas as letras. Eu quero que você edifique e fortaleça a fé deles, porque eu vou encorajá-los. Estarem firmados na rocha não é motivo de desânimo, é de confiança e convicção de que nós estamos seguros. Não importa aquilo que você está vivendo, não importa o que eu estou vivendo, eu quero dizer para você hoje, fundamento, firmados, rocha, não é um lugar, é uma pessoa. E essa pessoa pode estar no lugar que for, se você estiver nele, com ele, tudo na sua vida vai ser possível. A palavra de Deus diz que num determinado momento, Jesus andando no meio da multidão, e essa história é muito conhecida, ele chega na praia e diz para eles, olha, atravessa, vai lá para o outro lado, que eu vou falar com meu pai, que está ali vou subir ao monte, vou falar com meu pai, atravessa. A palavra de Deus, todos conhecem, diz que eles chegam na metade do mar, se levanta um vento e uma tempestade, e o barco não consegue avançar. Diz que Jesus continua naquele monte até a 4ª vigília da noite, e por volta de 4 horas da manhã, o vento e a tempestade não cessam. E aquele barco andando em círculos na metade do mar, eles não tinham opção, os 12 dentro do barco. A palavra de Deus diz numa galé de pesca, pequenininho, 12 metros,
bem apertado, eles estão caminhando sem sair do lugar. A palavra de Deus diz que um grande desespero tomou conta deles, só que eles estavam debaixo de uma promessa. A promessa, porque quando Cristo estava com eles, tudo o que Cristo dizia eram promessas que precisavam acontecer. Quando Jesus dizia, eu vim não para anular a lei e os profetas, mas para cumpri-los, Jesus fazia para eles uma promessa de que coisas muito maiores chegariam a partir desse momento. Era difícil de crer e de acreditar, apesar de tantos sinais e prodígios, como muitas vezes nas nossas vidas nós enfrentamos. Às vezes nós enfrentamos lutas, mas às vezes nós também temos vitórias que nós nem sequer conseguimos ser gratos por elas. Sabe qual é o grande problema? Que as pequenas coisas, elas passam desapercebidas. Porque nós acreditamos que Deus, para operar grandes coisas, Ele vai vir e vai deixar de uma forma sobrenatural sinais, prodígios e coisas que nós vamos conseguir reparar e até outros vão conseguir ver. E nós muitas vezes esquecemos dos pequenos detalhes, e nosso Deus é um Deus que trabalha com propósitos, com objetivos, mas Ele é um Deus extremamente detalhista. A palavra de Deus diz que ao declarar esta palavra, que a fé é o firme fundamento, o Senhor está dizendo para mim e para você que para que você, primeiro, esteja fortalecido, firmado e que você realmente acredite em algumas coisas, é necessário você fazer uma escolha na sua vida. Eles entram dentro de um barco porque alguém escolheu por eles. Eles vão atravessar porque alguém pediu que eles fossem. É assim que Deus trabalha. Todas as vezes na minha vida e na sua vida, o primeiro a dar ordem de comando vai ser o Senhor. E sabe o que é interessante? Deus dá a primeira ordem, mas Ele não dá o primeiro passo. Deus diz, vão, quem tem que entrar no barco são eles. Deus diz, atravessem, mas vai ter que remar até chegar do outro lado. Quando nós entendemos que Deus dá ordem de comando, mas Deus não dá o primeiro passo, a palavra de Deus diz que Jesus dizia, toma a tua cama e anda. Toma teu paninho, levanta e anda. Ele dizia, até mesmo para aqueles que estavam mortos, quando ressuscitavam, para que tirassem as amarras e as ataduras, como um reconhecimento e uma simbologia espiritual, de que nós precisamos ser libertos das coisas que nos prendem. O que nós precisamos entender, que a hora que ele diz que este é o firme fundamento e a prova das coisas que você não vê, é isso. Você está enxergando lá do outro lado? Não, nenhum de nós está enxergando. Nenhum de nós enxerga o dia de amanhã. Nós fazemos especulações, mas a fé é a única que consegue declarar que o dia de amanhã será infinitamente melhor do que o dia de hoje. E não é porque você está vendo, é porque você consegue crer. Você sabe por que o dia de amanhã vai ser melhor do que o dia de hoje? Porque você pôs à prova o dia de amanhã pela sua fé. O que nós precisamos entender, que quando Jesus dá esta ordem, eles entram dentro do barco. Jesus não dá as características. Ele não diz como vai ser a viagem, ele não diz como é o barco, ele não diz como será o trajeto, e nem diz o que eles vão enfrentar no meio do caminho. Quando Jesus pega eles e manda eles de 2 em 2, porque o próprio Jesus não conseguia fazer milagres na sua terra, por falta de fé, ele só diz, olha, não leva nada, entra no lugar, o lugar que receber vocês com paz, vocês deixam a minha paz, o lugar que não receber vocês com paz, vocês recolhem a minha paz. Por quê? Porque só Cristo pode levar paz, só você pode levar paz, porque benditos são os pés dos que anunciam a paz. Nós precisamos quebrar alguns sofismas no mundo espiritual. Nós precisamos quebrar alguns sofismas de que nós somos pessoas que única e simplesmente nós entramos nos lugares e que nós somos bonzinhos. Nós não somos bonzinhos, nós somos santificados e justificados pelo sangue de alguém que morreu por nós numa cruz. E isso faz de nós filhos de Deus. E quando você entra no lugar como um filho de Deus, você precisa representar o seu Pai. Você precisa que as pessoas olhem para você e vejam em você as características que seu Pai tem.
Eles precisam enxergar em nós. Você precisa ser parecido, você precisa falar como Ele, você precisa pensar como Ele, você precisa amar como Ele, e você precisa andar como Ele. Isso é estar forjado, não simplesmente apoiado numa rocha, mas você precisa estar forjado, você precisa estar unido, você precisa estar amalgamado nela, você precisa estar soldado naquilo, de uma forma que a rocha não se mexe e você não se mexe. A rocha não se abala, você não se abala. Quando Jesus disse para eles, entra e vão, eles esperavam qualquer coisa, menos a tempestade. Quando nós enfrentamos a vida do jeito que nós enfrentamos, nós esperávamos qualquer coisa, menos a morte, menos o opróbrio, menos o levante, menos Satanás. Só que para nós recebermos a vida em abundância, Cristo teve que enfrentá-lo. Cristo teve que enfrentá-lo no deserto e permanecer. Cristo teve que ser afrontado, porque esta é a prova das coisas que não se veem. Ele provou pela fé que era possível chegar na cruz. Como ele fez isso? Permanecendo no deserto quando ele foi tentado. A palavra de Deus diz que nada tirava ele do centro da vontade de Deus. Porque ele dizia, meu alimento é fazer a vontade do meu Pai, é disso que eu como, é disso que eu vivo, é nesse lugar que eu deito a minha cabeça, e é nesse lugar que eu repouso. Os discípulos diziam, quero andar com você. Ele dizia, você tem certeza disso? O Filho do Homem não tem lugar para repousar a sua cabeça. Por quê? Porque meu alimento e a minha vontade é fazer o que meu Pai me pede. Quanto mais eu for, quanto mais eu fizer, mais vidas eu vou saquear do inferno. Quanto mais vidas eu saquear, mais pessoas eu levo, mais eu vou dizer para Deus, valeu a pena. O que nós precisamos entender é que quando eles chegam na metade daquele caminho, eles chegam a um ponto espiritual que nós chegamos, todos nós. Pode ser que você não tenha chegado nisso ainda, mas diante do Senhor, eu digo para você, você vai chegar. Pode ser que você já esteja nele. E eu digo para você, diante do Espírito Santo de Deus, o meio do mar não é o seu lugar. Não é o lugar de você ficar. Você precisa atravessar. O que significa atravessar? Chegar num lugar onde Ele quer que eu chegue. Este lugar não é físico, não é geográfico, é uma pessoa. É estar aonde Ele quer que você esteja, ainda que você não esteja vendo. Por quê? Porque você vai provar pela sua fé que é possível chegar. O chegar não está ligado somente a uma palavra. A palavra é o que dá certeza. Sabe qual é o grande problema muitas vezes nas nossas vidas? Aqueles homens, quando eles entraram no barco, eles eram o que eles eram. Desculpa, um era cabeçudo, o outro era covarde, o outro era ladrão. Os outros dois queriam aparecer mais do que os outros. Eram esses 12 que estavam dentro. Sabe o que é o mais lindo? Eles foram escolhidos a dedo. Ele dizia, não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós outros, para que podeis ir e dais frutos, frutos que permanecem. Esses homens tinham que dar os frutos que permaneciam. Será que deu certo? Não sei. Nós estamos numa quinta-feira, debaixo de um toró, numa cidade caótica que nem essa, às 9:30 da noite, falando dele. Será que deu certo? Aleluia. Esta é a fé firmada na rocha, que não pode ser abalada. A rocha da nossa salvação. A palavra de Deus diz que quando eles chegam no meio do mar, o tempo vai passando. Ai pastor, sabe o que agonia a gente? É o tempo. Deixa eu falar, agonia você e toda a humanidade. Todo aquele nascido debaixo do sol. Todo aquele que se chama ser humano. Sabe por quê? Porque o diabo trabalha com a aceleração do tempo. Se você não fizer, você não vai. Se não fizer, você não alcança. Se não alcançar, vai ser menosprezado. Se você for menosprezado, vai ser humilhado. Vai ser enjeitado da sociedade. Sabe o que você precisa? Você precisa ter, as pessoas precisam ver, as pessoas precisam saber quem é você, e as pessoas só vão saber quem é você se você tiver o que mostrar. É assim que ele trabalha.
E sabe o que o Senhor diz? Entra no barco e vão para o outro lado. Espera aí, não tem nada no manual, não tem nada no roteiro, não tem nada dizendo na viagem, vamos servir tal coisa. Olha, depois de tantas horas, não, 12 horas depois. Ninguém serviu nada. Porque esperava-se deles fé e coragem. Se nós não temos fé e coragem, nós temos pelo menos um Cristo, que é o real e verdadeiro. E é dele, por ele e para ele. Eu estava conversando com o irmão e eu falei para ele, sabe, querido, a coragem não é ausência de medo não, filho, esquece. A coragem é você continuar fazendo mesmo com medo. Eu já perdi as contas do número de vezes que eu falei para Deus, nossa, é pelo Senhor mesmo, porque eu mesmo não ia de jeito nenhum. E eu vou ser sincero, óbvio. Todas as vezes que eu vou ministrar em Maringá, eu falo para Deus, eu só vou porque o Senhor quer. Só porque o Senhor quer, eu vou entrar nesse avião. É isso. Falei, mas você é um homem de Deus, não importa. Não importa. Você não tem coisas que você fala para Deus que você não quer fazer? Ou você fala, eu quero fazer todas as coisas? Se você é desse, você vem aqui no final do culto, que você está contratado para ser meu guarda-costa. Toda vez que o diabo se levantar, é com você que ele vai conversar antes de vir conversar comigo. Porque é isso nós somos. Eu falo para Deus, eu só vou por sua causa. O Senhor sabe disso. E aí hoje a gente sabe que vai aumentar cada vez mais. Eu falo, Deus do céu, é isso que o Senhor quer. É isso. Então não é porque eu tenho coragem. É porque eu não vou deixar de fazer o que é certo. Não é porque você tem coragem. É porque você vai fazer, mesmo sabendo que é impossível aos seus olhos. O que nós precisamos entender, que quando eles chegam na metade daquele caminho, a palavra de Deus diz que Jesus olha na quarta vigília da noite, e ele vem andando sobre as águas. É tão lindo Jesus andar sobre as águas. Deixa eu falar um negócio para você, quantas vezes ele já andou sobre as águas para chegar aonde você estava? Ah, ele não andou sobre as águas não, ele teve que passar pelo inferno para buscar você onde você estava. Ele teve que bater na porta e entrar e dizer, eu cheguei e eu vim buscar alguém que está aqui, porque esse é meu. De ter que ouvir de Satanás, ele é seu, mas ele vem aqui porque ele quer. E ele dizer, eu sei, mas eu vou vir buscar todas as vezes que for necessário, porque eu não vou lançar fora nenhum daqueles os quais o Pai me der. Era isso que Jesus fazia. Quando ele foi andando sobre as águas, ele foi buscar 12 homens acovardados que iam morrer afogados. Ele não foi buscar 12 apóstolos maravilhosos, ele foi buscar 12 homens limitados que iam morrer afogados. É isso que ele olha e enxerga em nós. Nós muitas vezes achamos que nós somos alguma coisa, mas Deus olha para nós e diz assim, nossa menino, você não sabe o que está fazendo, né? Não, eu sei, eu tenho certeza, eu tenho convicção. Aí ele fala, não sabe nada que você está fazendo. Você mal sabe o dia de hoje. Você nem sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. E sabe o que é pior? A gente deixa de viver também não sabendo pelo dia de amanhã. E Deus sonda e joga fé, e vai enxertando fé no nosso coração para ver se a gente continua. E aí Ele espera que os nossos olhos sejam uma prova. Porque se eu não estou vendo, mas eu continuo, significa que a minha fé está provando os meus olhos. E eu preciso continuar. A palavra de Deus diz que eles vão parados, virando o barco, a tempestade vem, no meio do caminho, Jesus vem andando sobre as águas, na quarta vigília da noite, uma visão maravilhosa para nós que lemos a Bíblia, não para quem está dentro do barco, porque para quem está dentro do barco, ele parecia um fantasma. Você já escutou alguém dizer, pastor, eu estava dormindo, quando eu abri o olho, eu vi uma pessoa passando dentro da minha casa? Já escutou alguém dizer, é o que eu mais ouço na minha vida. É impressionante. E o pior é que a pessoa não tem cara, ou não tem característica, ou ela é isso, ela é aquilo, é aquele outro, ela está toda isso, ou tudo aquilo, aquele outro. Eu fico imaginando o que eles acharam que era aquela pessoa andando sobre as águas. Porque não era natural. E o homem, principalmente na religiosidade, não consegue entender o que é sobrenatural. Porque para entender e viver o sobrenatural, você precisa ter intimidade e relacionamento com o Pai.
Porque quem descortina o mundo espiritual é o Pai. Quando Deus tira as escamas dos olhos e nós voltamos a enxergar o mundo espiritual e a gente consegue ver as batalhas e o que está acontecendo, tem coisa que você ouve e você diz, eu já sabia que ia acontecer. Ah, você é profeta, Deus te falou. Não, é que é tão óbvio que você já sabia o que o inimigo ia fazer. Porque é assim que ele faz. A palavra de Deus diz que quando Jesus chega, Pedro, ele olha e eles começam a dizer, é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. Jesus diz, ei, se acalma, sou eu. Quantas vezes Jesus já fez isso na sua vida? Ou foi só na minha? Quantas? Quantas vezes ele já veio andando sobre as águas na minha direção? Quantas vezes, durante os 5 anos que eu fui doente na minha vida, quantas vezes ele veio às 3 da manhã andando sobre as águas? Porque eu achava que eu ia morrer naquela noite, e ele vinha andando sobre as águas para me encontrar. Que ele vinha, e quando eu olhava, eu sentia a paz que excede todo o entendimento. Todos os sintomas iam embora, psicológicos, físicos, espirituais, tudo passava. Tudo, durante 5 anos, quando eu pegava o microfone e abria a boca e começava a falar do amor de Deus, sumiam todos os sintomas. Sabe o que é isso? Ele chegou andando sobre as águas. Nós precisamos entender que quando Jesus vem, Ele causa isso em nós. Naqueles que não estão acostumados é espanto, naqueles que não querem é receio, é pavor, naqueles que não querem viver essa verdade, nós muitas vezes vamos rejeitá-lo. Mas deixa eu contar uma coisa para você, se Ele já veio uma vez, Ele vai vir outras vezes, porque Ele não desiste. O Senhor diz, quem pode impedir o agir das minhas mãos? A palavra de Deus diz que Jesus disse, se aquieta, se acalma, sou eu. E é interessante, se a gente voltar no versículo que a gente leu primeiro, e falar que a fé é o firme fundamento. O Senhor falou comigo sentado na padaria, essa é a palavra. Eu falei, como pode ser o mar o fundamento? Eu falei, vou falar de rocha, o Senhor está me falando do mar. E engraçado que eu estava atendendo. E enquanto eu falava com ele, Deus falava comigo, essa é a palavra. E eu falava, Senhor, nós vamos andar sobre as águas, e o Senhor está falando de um lugar firme. E ele falava, escreve. Aí eu falei, pô irmão, você me dá licença? Claro. Eu falei, não, é porque eu preciso escrever que Deus está falando comigo. Aí ele falou assim para mim, como eu posso sentir a presença de Deus dentro de uma padaria? Eu falei, então somos 2. Ele falou, nossa, mas é muito forte. Eu falei, é assim mesmo. Eu falei, enquanto eu estou falando com você, Ele está falando comigo e está me dando o tema da campanha. Glória a Deus. E o Senhor falava, eu quero levar você no meio do mar. E eu quero você em cima da água. Não para você provar que você pode andar sobre as águas, mas é para você enxergar que eu também estou sobre as águas. Jesus podia ter aparecido dentro do barco. Ah, pastor, por que você diz isso? Porque ele apareceu dentro de um cenáculo lacrado. Jesus podia ter aparecido sentado no meio do barco. E podia até ter dito para eles, oi, tá certo que todo mundo ia pular do barco a hora que ele falasse. Você imagina a cena. Os 12 desesperados, Jesus, paz seja convosco. Só se for para você, pula todo mundo do barco. Essa é a igreja de Jesus Cristo. O que nós precisamos entender é que quando ele chega, Pedro disse, se és tu, me manda ir ter contigo sobre as águas. Quantas vezes você já desafiou Cristo nisso? Ah, eu nunca desafiei, desafia. Você desafia todo dia, eu desafio todo dia. Quando você levanta de manhã e você diz para Deus, eu não vou cometer os mesmos erros hoje. Você está dizendo para Ele, eu vou até você. Ainda que seja andando sobre as águas. Porque você não errar, eu não errar, você não pecar, eu não pecar, é tão hipotético, porque depende só de nós e não de Deus. Vai depender só da nossa força, da nossa fé, do nosso propósito, da nossa motivação. Então sabe o que significa? Nós somos firmes como uma geleia, nós oscilamos, nós acordamos às vezes prontos para ir para o céu, mas nem pensar em morrer. Nós acordamos prontos para andar com o Senhor sobre as águas, desde que elas sejam rasas. Você já andou na beira da água?
Tem gente que não gosta de andar na beira da água porque tem areia, mas vamos lá. Você já andou na beira da água, e quando você anda que a água vem, cobre o seu pé, você anda de boa, sabe por quê? Você sente segurança. Só que a palavra de Deus diz que quando a água está aí, é impossível do Espírito se revelar. Porque para o Espírito Santo se manifestar na minha vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, sabe o que você precisa? Você vai ter que chegar a um nível de profundidade onde o rio vai te conduzir, onde a água vai te levar. E aí quando você é levado pela água, você pode até tentar nadar no começo, mas rio não tem jeito, o rio tem correnteza, ele vai te levar para onde ele quer. E deixa eu falar uma coisa para você, quando chegar no lugar certo, é aí que você vai ver o lugar de toda sorte de bênção. Sabe onde era o lugar onde eles tinham que ver o milagre? No meio do mar, debaixo de tempestade. Sabe onde nós estamos vendo o milagre? No meio do mar, debaixo da tempestade. Nós fugimos disso, mas nós vivemos isso. A palavra de Deus diz que ele fala para Pedro a célebre frase: vem. Você já fez isso na sua vida? Eu já. Eu falei, eu vou fazer porque eu sinto no meu coração que eu tenho que fazer. E aí eu fiz, e depois a água foi subindo, subindo, subindo. Aí eu falei para Deus, era o Senhor mesmo ou era eu? E aí um dia ele disse para mim, era eu. Eu falei, porque eu estou afundando. Porque eu faço o que eu quero, com quem eu quero e do jeito que eu quero. Não é não afundar, é não desistir. Não é fugir, não é olhar para trás, é continuar ainda que você esteja afundando. Quando você chegar no lugar que eu quero, na posição que eu tenho para a sua vida, você vai aprender a confiar. Todos nós vivemos isso, estamos vivendo isso. A palavra de Deus diz que Pedro sai e vem andando. E é lindo você entender e imaginar Pedro andando sobre as águas, desafiando a física, as leis da natureza e fazendo aquilo que muito provavelmente, você imagina que aqueles 11 que estavam no barco ficaram estarrecidos. Não é assim que acontece. Quando você bate no peito e diz para a sua família, eu sou crente, agora eu creio em Deus. E o pior, às vezes acontece de alguém da sua família estar doente e você fazer o quê? Eu vou orar por você e você vai ser curado. Aí você mergulha sem salva-vida, sem pé de pato, sem nada. Você fala, Deus só me ajuda, porque se não der certo a casa vai cair para todo mundo. E aí a pessoa, ela vai receber um milagre, mas ela não quer o milagre. Porque se ela vê o milagre, ela vai ter que reconhecer que Deus é real e verdadeiro. E se ela reconhecer que Deus é real e verdadeiro, sabe o que vai acontecer? Transformação de vida. E às vezes a gente se culpa pelo milagre não ter acontecido. Já aconteceu de você orar por alguém e falar assim, porque se curou ele, não curou esse? Já, é tão bom. Nem Deus nem te responde. Porque Ele não vai passar para você o cronograma de vida de ninguém. Ele diz, não cai um fio do cabelo sem que eu conte, mas Ele não diz, sem que eu compartilhe com o meu secretário. Nunca está escrito isso na palavra. Sou eu que conto, sou eu que digo, sou eu que faço. Só que o grande problema é que nós somos humanos. Nós nos enchemos de expectativas. E hoje, essa noite, o que eu quero dizer para você é que se as tuas expectativas não estiverem num lugar, mas numa pessoa, e essa pessoa for Jesus Cristo, não importa o vento, a tempestade, o mar, não importa absolutamente nada, existe uma palavra para a sua vida, atravesse para o outro lado. Você precisa ir, eu preciso ir. Atravessar e chegar são coisas totalmente diferentes. O Senhor diz na sua palavra que meu justo vive da sua fé e não retrocede. Porque se ele retroceder, meu coração não se alegra dele. Deixa eu dizer uma coisa para você, eles podiam ter tentado remar para trás. Eles iam entristecer o coração de Deus. Ah, mas era melhor que eles ficassem remando em círculos. Às vezes é melhor.
Às vezes é melhor porque você está mostrando que você continua crendo e confiando. O andar em círculos nas nossas vidas, em muitos momentos, não significa que nós somos fracos, mas significa que nós não conseguimos enxergar a direção. E quando você não enxerga a direção, hora você tenta para cá, hora você tenta para cá, hora você tenta, e você vai tentando e não tem problema nenhum. O importante é você não tirar Deus desse negócio. O que nós precisamos ter nos nossos corações é que quando Jesus vem andando na direção deles, Deus tinha um propósito estabelecido. E quando ele tinha esse propósito e teve esse propósito, Jesus vem com o intuito de resgatá-los, não de fazê-los chegar ao outro lado. O que você precisa entender no seu coração, quando você ora e clama, Deus vem, Ele vem só para te socorrer, não para cumprir o propósito dEle na sua vida. É o chamado, é aquilo que Ele tem. Se Deus está dizendo para você, continua, vai até o final, vai até o outro lado, não para, não se detém. Ah, mas o vento não está deixando chegar, a tempestade não está deixando. Isso pode ser a sua casa. Isso pode ser a dificuldade que você tem dentro da sua família. A adversidade que nós falamos, o vento e a tempestade, elas podem ser pessoas. Pode ser o seu círculo de relacionamento, pode ser a sua dificuldade em casa, pode ser o seu trabalho. Coisas que você não consegue sair do lugar. E você pede para Deus e parece que Deus não está ouvindo. E o pior, parece que você está andando em círculos. Deixa eu falar um negócio para você, Deus está trabalhando. Sabe onde ele estava? Jesus estava falando com o Pai. Sabe a respeito de quem que ele estava falando? Daqueles que estavam no barco. Como é que você sabe? Porque a palavra de Deus diz, eu de maneira nenhuma lançarei fora aqueles os quais tu me deste. Eu não vou perder nenhum deles. O vento está batendo, a tempestade está batendo. Eu vou chegar já já. Segura este vento e esta tempestade. Por que eles não derrubaram o barco? Porque nada foge ao controle das mãos de Deus. Eles poderiam ter cansado, eles cansaram. Eles poderiam ter afundado, eles poderiam ter desistido antes, eles poderiam. Mas Deus manteve o barco no lugar que Ele quis até a 4ª vigília da noite. E por que Deus fez isso? Porque era o horário mais escuro, o horário mais isolado, o horário onde você sente mais medo. Se você entender que aonde o medo vem, Deus vai superabundar com a sua presença. Ainda que o medo venha, ainda que ele tome, ainda que ele tente te tirar o teu ânimo, se você entender que quem te mandou chegar, que quem te mandou atravessar, que quem te mandou, esse é a rocha da tua sustentação. E eu preciso estar firmado nele. E ele vem. E a palavra de Deus diz que sentindo tudo isso como nós sentimos, a gente vai afundando a cada dia. Cada dia que passa, a gente vai andando e a gente vai sentindo. É o cansaço do dia a dia, é o desgaste, são os relacionamentos, que as brigas, as confusões, isso vai desgastando. E sabe o que acontece? A gente vai afundando, a gente está andando na direção de Jesus. A gente vem na igreja, a gente dizima, a gente oferta, a gente fala com Deus, a gente faz devocional, mas a gente está afundando. Por quê? Porque a gente esquece que é para chegar do outro lado, não é para parar. E a vida vai impor coisas para fazer os teus pés vacilarem, para que você seja aprovado, para que eu seja aprovado e aprovado pelo Senhor. Quando o Senhor diz na sua palavra, Pedro, vem. Ele deu uma ordem de comando. Pedro veio. Quando Pedro afunda, Pedro diz, mestre, Senhor, eu vou perecendo. Ele estende as mãos, está na frente de Pedro, porque a Bíblia diz que ele não dá nenhum passo, nem para a direita, nem para a esquerda, ele só estende as mãos. Pedro já tinha chegado nele. Nós já chegamos. Cristo é a nossa rocha. O que nós precisamos fazer é estender a mão e segurar. Se essa for a tua rocha, e a tua rocha não estiver em coisas, em pessoas, em carros, cavalos,
coisas temporárias e passageiras, você vai conseguir sair disso. Se os nossos corações estiverem firmados nele, e nós não abrirmos mão dele, você não vai precisar dizer: Senhor, me socorre, porque a mão dele já vai estar estendida. O Senhor sabe o seu limite e o meu limite. O Senhor sabe até onde a água pode chegar. A palavra de Deus diz que ele estendeu as mãos, pois ele já estava junto. Deus continua junto conosco, mesmo no meio do mar e da dificuldade. O que você precisa fazer na sua vida é tomar uma decisão. Não é simplesmente jejuar e orar para que Deus abra as portas e você veja o milagre. Você precisa reconhecer no meio do mar, você já é um milagre. Aqueles 12 entraram dentro daquele barco, porque eles já eram um milagre. Os improváveis, pessoas que provavelmente a sociedade rejeitaria. Você quer um pescador falido? Ali tinham 3. Com mais um, 4. Você quer um coletor de impostos que todo mundo queria matar dentro do barco? Coisas assim absurdas e sobrenaturais. Se não bastasse, convida o diabo para viajar com você. E ele é bom, você pode confiar. Na primeira oportunidade ele vem de você. Porque esse era Judas no barco. Sabe o que Jesus fez? Foi andando para resgatar os 12. É assim que Deus é. Quando nós vamos andando como Pedro fez, e vamos sentindo os efeitos da transformação. Quando você aceita Cristo e resolve tomar uma decisão na sua vida, no dia a dia você vai sentir os efeitos da transformação. Você começa a ficar mais só, menos acompanhado. E esse desacompanhado, às vezes aparenta que nós não temos mais pessoas que nos amam. E aí nós vamos entendendo que esse amor que nós achávamos que tínhamos dos outros, na verdade nunca foi amor. E por isso nós estávamos no meio do mar andando em círculos, porque ninguém tinha capacidade em amor de dizer para nós: por que sois tão tímidos, com tão pouca fé? Até quando eu vou estar com vocês? Quando Jesus faz essas declarações, tanto neste momento, quanto no outro que ele está dormindo no barco, o cenário é o mesmo. O vento e o mar. O vento sempre será contrário para nós. Porque o vento contrário para nós não nos derruba, nos faz subir com asas como águias. O vento contrário na sua vida não pode te afundar. Porque aquele que criou todas as coisas também sabe disso. Quando nós andamos e ficamos na posição que nós deveríamos, você precisa entender que ele vai virar para Pedro e vai dizer: até quando? Porque esteve tão pouca fé. Ele resgata Pedro, e é interessante que os dois voltam andando para dentro do barco. Porque Jesus não muda. Se ele estava andando sobre as águas e alguém vacilou, Jesus não vai deixar de fazer o que ele faz ou o que ele é porque você vacilou. Se ele tiver que te carregar no colo, ele vai te carregar no colo. Mas ele vai continuar sendo Deus como ele é. Ele simplesmente vai e entra dentro do barco, e quando eles entram dentro do barco, ele dá uma ordem de comando para que o vento e o mar se aquietem. Deus não vai dar uma ordem de comando na sua vida antes de você estar no centro da vontade dele. Não tem como. A rocha da tua sustentação, da tua salvação, que é Cristo, não é um lugar, é uma pessoa. Ela vai se manifestar na sua vida todos os dias, quando nele, por ele, para ele você permanecer. Você vai tomar chuva dentro do barco ou fora do barco. É interessante que Pedro diz: me manda ir ter contigo. O clima dentro do barco foi o mesmo fora. Por que é que ele afundou? Porque Pedro confiava em si mesmo.
Pedro achava que era pelas suas forças. Pedro achava que se ele fosse na direção de Jesus, nenhum problema mais haveria. É isso que o cristão vive em 2025. O cristão acha que andar na direção de Deus, nós não teremos nenhum tipo de problema. O mundo jaz no maligno, no mundo tereis aflições, mas não vos preocupeis, eu venci o mundo. O que eu quero que você entenda hoje, quando você romper, ao sair daqui e entrar em jejum, é dizer: Senhor, eu estou entrando nesse barquinho, eu sei que durante essa caminhada vão haver ventos e tempestades, mas eu quero dizer uma coisa: dentro do barco, fora do barco, aonde for, eu vou permanecer, porque se o Senhor estiver comigo, o Senhor é a rocha da minha salvação. O Senhor, nós precisamos crer. Uma das coisas mais lindas é que esse texto termina dizendo que eles chegam onde eles tinham que chegar, e vinham toda sorte de pessoas, e todos foram curados. Quem é maior interessado em você não chegar? O diabo. E por quê? Porque o diabo sabe exatamente onde Deus vai chegar. Então deixa eu contar uma coisa para você, só nós em segredo, não precisa contar para o irmão que está do seu lado. O diabo vai se levantar, porque você é importantíssimo para o Senhor. Você é um instrumento nas mãos de Deus. E só você pode trazer problemas no mundo espiritual para Satanás. Porque com a tua fé, ao abrir a sua boca, você pode fazer um estrago. Sabe por quê? Porque a rocha da tua justiça, onde você está firmado, é uma pessoa. E sabe onde essa pessoa habita? Dentro de nós. Então quando eu olho para o meu coração, eu vejo a presença de Deus, e eu digo: que coisa maravilhosa, sendo limitado, pecador, oscilante, sendo aquilo que eu não gostaria de ser, o Senhor habita em mim. Sabe o que isso significa? Na fraqueza que nós somos fortes. E esse poder vai se manifestar quando você abre a sua boca, quando você diz: irmão, está afundando, também estou, continua, não vai dar, vai dar. Como é que você sabe? Porque Ele está chegando, não tem como, Ele é fiel naquilo que Ele prometeu. Deixa eu dizer um negócio para você, é para chegar lá, nós vamos chegar, não importa, entrou dentro do barco, o barco vai afundar, não se preocupe, irmãos, Deus deu uma ordem, era assim que Paulo fazia, eu tenho que chegar lá do outro lado. Não vai morrer ninguém, por quê? Porque eu estou dentro desse barco. Aí chega, vem, a serpente pica, acontece, os caras fazem aposta, vai morrer, 2 minutos, 1 minuto, aí ele não morre, aí todo mundo fica: meu Deus, o que é que está acontecendo? Está acontecendo que alguém que está firmado na rocha, não pode ser abalado. Passarão céus e terra, mas Cristo, que é a palavra, essa permanecerá para sempre. Nós estamos indo, e nós vamos chegar. Pastor, onde é o outro lado? É o lugar que Deus está preparando para você ser um instrumento na vida dos outros, para você ser bênção na sua família, para você orar, interceder pelas pessoas e verem as pessoas serem curadas. Mas por que você quer ver alguém ser curado? Ah, porque é muito legal ver alguém ser curado. Deixa eu dizer, ao que mais for dado, mais será cobrado. Se Deus der esse dom sobre a sua vida, sabe o que Ele vai te pedir? A sua vida. Ah, Ele não vai me dar só o dom? Não vai não. Quem disse isso para você? Ah, Ele não vai dar o dom para mim, para eu fazer o que eu quiser. Não, Ele não vai dar, Ele vai dar o dom para você fazer o que Ele quer. Mas onde é a graça nisso? A graça é submissão e amor. E eu vou ter que me submeter? Vai. Por quê? Porque você ama Ele acima de todas as coisas. É isso, é isso. Nossa, nunca me contaram. Está aprendendo hoje. É isso. Se Deus te der, Ele vai continuar com você. Sabe o que acontece? Sabe quem foi a pedra de edificação da igreja? O que andou sobre as águas. Sabe quem foi escolhido? O que afundou. Sabe de quem ele não desistiu e foi buscar na praia? Esse cara. Então, se você quiser me dar desculpa que você está afundando,
Eu vou dizer para você, Ele não vai desistir de você. Se você quiser usar esse argumento para falar, eu não vou conseguir chegar, eu vou dizer para você, você vai chegar, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Não importa onde ele tenha que ir, é uma pessoa, a rocha da tua salvação, da tua justiça, pela tua destra, o Senhor nos levanta, diz a palavra de Deus. Então eu vim aqui hoje para encorajar você em fé. Se você já viveu um milagre, viva mais, viva outros. E por que você precisa viver outros milagres? Para que outras pessoas olhem para você e digam para você, eu estou atravessando, eu estou passando, essa água incomoda, esse barco apertado, essas pessoas, quando ela disser para você, você não sabe como é a minha família, você fala, você não sabe como é a minha. E o que é que você fez? Entrei no barco. E onde você está? Talvez eu esteja rodando de um lado para o outro. Mas aonde você vai chegar? Onde Ele prometeu. E por que você sabe? Porque eu não vou sair do barco. Eu não vou sair do barco. Vamos ver quem desiste. Ou o vento ou eu. Porque só eu posso desistir. O vento, tem alguém que diz, e até o vento e o mar lhe obedecem. Sabe quem é esse? Teu Pai. Aquele que te chamou e que disse, não é por aquilo que vocês são 12 abençoados, é por quem está convosco. Não é pelas suas grandes qualidades, é pelo amor de Deus sobre vocês. Que essa noite a gente saia daqui dispostos a jejuar. E quando eu jejuo, eu estou dizendo para a minha carne, se aquieta. Se aquieta porque eu quero ouvir meu Pai. Se aquieta, eu quero estar sensível à voz dele. Ah, mas quando eu jejuo, nossa, eu vejo jacaré no fio, eu vejo coisas voando, eu vejo vultos, eu sinto tremores, eu sinto isso. Glória a Deus pela sua vida. Mas pastor, você está dizendo que isso é bom? Não, estou dizendo para você que você precisa parar de ver isso só quando você jejua. Ou seja, você tem que ver sempre. Porque o mundo espiritual, ele não se revela de segunda, quarta e sexta. Ele não vem 2 vezes por ano. O mundo espiritual é real e verdadeiro. O Senhor diz, não dorme nem dormir tu guarda de Israel. Quando você puser a sua cabeça no travesseiro, não dorme nem dormir tu guarda de Israel. Sabe o que significa? Que o diabo vai tentar, mas ele vai dizer, eu dou aos meus enquanto dormem. E eu vou te sustentar. E quando você acordar, você vai dizer, nós vencemos. Ah, mas eu só acordei. Você venceu. Você não faz ideia do que Deus precisou fazer. Não tem ideia. E amanhã nós vamos pôr a faca no dente. Lembra, nós estamos dentro do barco. Ninguém vai sair não, hein? Não para na beira para pegar colete não, hein? Colete não é de Jesus. Não adianta abordar o colete escrito o nome da igreja e dizer unidos de Jesus Cristo, porque isso não pega dentro do barco. Não pega. Jesus não usa colete, nem pé de pato, nem salva-vida, nem snorkel. É desse jeito. Ele entra só. E o que ele espera de nós? A mesma coisa. Lembra que ele diz, pastor, você está brincando. Não, lembra que ele diz para eles, não leve bolsa, nem alforje. Se você não pode levar nada, você vai comer daquilo que te derem, e vai viver daquilo que te entregarem. Ou seja, se é vento, é vento. Se é chuva, se é sol, se é tempestade, é tempestade, se é bonança. Não vá de colete. O teu colete vai mostrar em quem você tem crido. E você vai continuar. E a partir de hoje, nós vamos orar e jejuar. E você vai declarar na sua casa, todos os dias, obrigado Senhor, porque o Senhor me deu mais um dia. Não sabe orar? Eu estou te ensinando bem simples. O Senhor me deu mais um dia. É o seguinte, eu estou em jejum. O Senhor sabe a luta que vai ser para eu não comer ou para não beber aquilo. Então já que eu vou passar por essa luta, o Senhor vai passar junto comigo. E durante
o período que você sentir, nossa, eu estou precisando. Vou te dar um conselho: não mate quem está perto. Fique na presença de Deus. Não diga, só porque eu estou em jejum disso, a pessoa veio comer na minha frente. Ela só pode ser o diabo. Ela não é o diabo. Não é. Ela só é uma pessoa que não aguenta ficar sem comer e vem comer na sua frente. É simples. Eu vou contar uma coisa para você. No sábado, vou dar um testemunho. No sábado, eu fui fazer renovação de votos, tal, e eu estava lá. E aí tinha um cara que estava servindo no restaurante, claro. Ele vinha e servia vinho. Aí ele olhava para mim: o senhor quer um vinho? Não. Ele dava 2 voltas. O senhor quer um vinho? Eu falava: eu devo ser muito diferente daquele primeiro que ele perguntou. Não. Ele perguntou a terceira, a quarta. Aí quando eu fui fazer a cerimônia, eu fui para trás da mesa. Oi, eu sou pastor, fui para trás da mesa. Ele veio, falou para mim e para o marido que estava renovando os votos: vocês estão servidos? Eu falei: não, agora não dá. Irmão, você conseguiu perceber quem nós somos? Virou para o irmão e falou: você não bebe, né? Senhor, tem coisa que a gente, ainda bem que nasceu para ouvir, que a gente não podia sem ficar. Aí nesse caso você pode dizer que a pessoa talvez ela estivesse sendo um pouco usada pelo próprio diabo. Mas não o seu parente. Não uma pessoa que chega perto de você e come. Tudo bem, você está passando de jejum. E sabe como é que você faz? Não pode contar. Pode não, pode não. Mas a minha cara revela, vai, lava a cara. Era o que Jesus dizia. Eu estou tão pálido, faz assim, ó, nas bochechas. Dá um sorriso, lava o rosto. Bora, vamos para cima. Não faz cara de Pedro quando começou a afundar sobre as águas. Não faz essa cara. Simplesmente diga para o Senhor: é por ti, para ti, em ti. Eu estou matando a minha carne para que o teu Espírito sobre a minha vida seja edificado. Para que a intimidade contigo se torne uma coisa real e verdadeira. Para que eu possa falar, o Senhor possa ouvir minha voz. E mais do que isso, o Senhor possa falar e eu possa ouvir a tua voz. Esta é a sensibilidade. Então quero te desafiar. Nós vamos orar para encerrar esse tempo e abrir esse jejum e desafiar você. Nós vamos encorajá-lo durante esses 21 dias. Eu vou encher você de fé, eu vou encher você de força, de encorajamento, porque é assim que o Senhor pediu. Sabe por quê? Porque nós estamos em batalha espiritual. Sabe como é que um soldado vai para a batalha? Não adianta você vestir ele, não adianta você colocar a armadura nele, não adianta você dizer: vai lá, enfrenta o inimigo. Se ele não for encorajado, ele não vai. Nós estamos em batalha, mas o Senhor está nos encorajando a não voltarmos atrás. Amém? Se coloque de pé no seu lugar. Coloca para mim, enquanto o louvor se prepara, o último versículo. Só quero que você guarde esse versículo, que esse é o versículo que o Senhor colocou no meu coração a respeito dessa campanha. 2 Samuel 22, 32. 2 Samuel 22, 32. Porque quem é Deus senão o Senhor? Quem é o rochedo senão o nosso Deus? Quem é? Quem você tem substituído? Quem? Que essa noite seja de verdade um divisor de águas. É a primeira campanha de 2025. Essa é a primeira semente que você está colocando na terra. E ela vai dar fruto na estação própria. E esse fruto vai ser a 30, 60 e a 100 por 1. A 30. O homem pediu para sair do barco. O homem afundou. O homem passou vergonha na frente de todo mundo, que teve que ouvir que ele não tinha fé. O homem voltou. Imagina a cara dele entrando no barco.
E todo mundo olhando para ele. Esse Pedro, hein? Lá foi ele passar vergonha de novo. Eu imagino que as conversas deviam ser assim. Ó, fala? Não, deixa Pedro falar. Faz? Não, deixa Pedro fazer. Ele está sempre fazendo mesmo. Se der bom, nós vamos. Se der ruim, a gente fica. Pedro sai. Eu imagino a cara dele voltando para dentro do barco. Mas eu também imagino a cara dele dizendo: varões galileus, o Cristo a quem nós pregamos, vós matastes. Não está em nós, mas está nele. E naquela tarde, 3.000 homens se converteram. Está molhado? Daqui a pouco melhora. Está envergonhado porque o barco está rodando em círculos? Calma, vai chegar a dupla honra de Deus. E essa dupla honra, ela é incontável. Incontável. Você quer falar? Vou dar um recadinho rápido, porque senão depois o casal vai embora e Deus mandou eu falar. Esse casal abençoado aqui, o Carlos e a Bruna. Bruna, em especial, Deus tem contemplado teu coração. Ele sabe o que você está buscando, Ele tem visto. Eu quero dizer para vocês uma coisa que o Senhor manda eu falar. A vitória que vocês estão buscando está mais próxima do que vocês imaginam. Aleluia. Agora é o seguinte, conforme a palavra, e vocês ouviram a palavra, Deus mostrava um exemplo, um caminho a percorrer. Vamos dizer que vocês saem da sua casa e vêm para a igreja. Tem aquele caminho. Nesse caminho, esse caminho a percorrer é importante. Então não é porque certas coisas ainda não aconteceram, mas para quê? Então eu via, inclusive, com a bênção que Deus vai liberar para vocês, primeiro, o grande amor de Deus por vocês. Segundo, eu vi até no trabalho de vocês testemunhando para frente a respeito disso. Então quero deixar esse recado. Deus abençoe. Deus seja louvado. Amém. Põe a mão no seu coração, feche teus olhos, vamos fazer desse louvor a nossa oração. Seja um agente de transformação. Seja alguém que vai dizer: fica comigo aqui nesse barco, não sai dele não. Ainda que esteja ventando, a água esteja entrando também dentro do barco, porque a tempestade, ela é igual no mar ou dentro do barco. Ainda que ela ofereça medo, desconforto, fica aqui. Ele prometeu. Ele prometeu que a gente chegaria do outro lado, então como Ele prometeu, Ele vai cumprir. O Senhor diz na sua palavra que meu justo vive da sua fé e não retrocede. Meu coração não vai se alegrar dele se ele retroceder. Se eles tivessem encontrado o caminho de volta e Jesus chegasse na praia e encontrasse eles na praia e eles dissessem: mestre, foi impossível atravessar, eles iam ter que ouvir de Jesus: o impossível está com vocês. Como é que o impossível vai acontecer na vida de vocês se aquele que é o Deus do impossível está junto com vocês nessa jornada? Que essa noite isso seja um divisor de águas para a tua vida e para a minha vida, e que nós entremos nessa primeira campanha como a primeira grande semente que nós vamos colocar diante do mundo espiritual, em fé por fé, para Cristo por Cristo e em Cristo, dizendo para Ele no seu coração e na sua mente agora: Senhor, eu quero. Talvez eu esteja como eles na quarta vigília da noite, com o barco sendo batido de um lado para o outro. A chuva incomoda os olhos, não faz com que a gente consiga enxergar. O vento também atrapalha, cansa, desgasta. Mas Senhor, se o Senhor diz que é para eu chegar do outro lado, eu sei que a qualquer momento o Senhor virá e não tardará. Esta é a tua palavra. Então vamos fazer desse louvor a nossa oração, para nós orarmos e encerrarmos essa noite e abrirmos esse tempo poderoso do Senhor sobre a igreja.